O cruzeiro oitavado do século XVIII, localizado em frente ao adro, tendo ao fundo a fachada da igreja, virou cartão postal de João Pessoa. Hoje atrai centenas de turistas a esse lugar. Estamos no Centro Cultural de São Francisco, um monumento que celebra a arquitetura barroca no Brasil e que é também motivo de orgulho aos paraibanos. Apesar de ser conhecido como Centro Cultural de São Francisco, o conjunto franciscano da Igreja de Convento fazem referência mesmo a Santo Antônio e também é uma referência barroca em toda a América Latina. Levou 2 séculos para se construir tudo o que se vê por aqui hoje. E foi construído em 3 etapas. A primeira no século XVI, toda em taipa. A segunda no século XVII, utilizando alvenaria em calcário. E a terceira ampliação foi no século XVIII e concluída no século XIX. É a que hoje caracteriza todo o conjunto barroco. O mergulho na história acontece ainda do lado de fora, olhando o cruzeiro, considerado o símbolo da chegada e início da missão dos franciscanos. O adro, espaço para grandes celebrações, é ladeado pelos azulejos portugueses que ainda resistem ao tempo, retratando a Via Sacra. Logo quando entram, os visitantes conhecem a igreja principal de Santo Antônio como ponto de partida de uma verdadeira peregrinação à memória de um tempo. O altar-mor que hoje vemos não é o original, mas foi possível recuperar a pintura do teto que conta parte dos milagres atribuídos a Santo Antônio. Em toda a igreja, as linhas rebuscadas do barroco se fazem presentes. Os olhares se dividem entre as pinturas no teto, o coro utilizado apenas pelos religiosos franciscanos da época do convento e o púlpito, considerado um dos mais belos em estilo barroco no Brasil. É dessa igreja que se tem acesso à famosa Capela Dourada. Aqui, os sinais e a história registram uma obra encantadoramente inacabada. Capela Dourada, né, que o nome em si é Casa de Oração dos Terceiros, ela é um espaço voltado para celebrações antes dos franciscanos terceiros, são os leigos, mas ela nos traz algo importante para a arquitetura e para a arte, que é o estilo barroco. Então é uma capela que vai se caracterizar primeiro pela sua desenvoltura em detalhes. Então aqui na Capela Dourada você vai ver muito essa ideia do barroco. O que é o barroco? Essa pedra meio que irregular, né? Ou seja, o barroco você tem os espaços filosóficos e os espaços teológicos. Então a Capela Dourada se destaca com isso, sobre esses símbolos. Outra coisa que ela se destaca também é a parte do douramento, por esse motivo dourada, né? Que foi se observando e se deu este nome. Porque você vai ver que ela é toda preenchida com um douramento. O pessoal pergunta, é ouro, não é ouro? É ouro sim, é uma película de ouro que reveste a madeira que temos aqui. Algo bem importante de se lembrar também, ela traz um pouco da história do século XVIII. Não é? Que isso, você diz em que é que ela traz essa história? Em não ter sido concluída. Então você observa que a Capela Dourada em si, ou a Capela da Horta Terceira, ela não se concluiu as paredes, nem se concluiu o teto. O que nos leva a crer que está ligado ao processo de estiagens e enchentes que houve nos engenhos locais. Isso no século XVIII. Aí o que é que tem a ver isso com a não conclusão? Devemos lembrar que quem financiava todo esse processo eram as pessoas do lugar. Apesar de ser a igreja ligada ao Estado, o Estado não entrava tanto com recurso para a construção dessas igrejas, mas eram as pessoas do lugar, comerciantes, donos de engenhos, que auxiliavam nesse processo de construção. Tá? Então nós temos aí essa contribuição aqui nesse espaço da Capela Dourada do século XVIII. Por trás da capela, o acesso a outra igreja, a casa de exercícios de oração dos irmãos terceiros. No chão, uma cripta mortuária onde foram sepultados os religiosos. A vista das sacadas é de parte do horto de 7 hectares que circunda a edificação.
e também do Rio Paraíba. O Centro Cultural abriga ainda exposições temporárias de arte contemporânea e permanentes de arte popular e sacra, onde é possível ver de perto o coro com o seu cadeiral. A área do claustro é a mais antiga em pedra da edificação. Um espaço pensado para trazer luz, ventilação e captação de água. Um lugar de contemplação da arquitetura, com azulejos ainda do século XVII. É a última parada depois do mergulho histórico, num lugar aberto à visitação de terça a domingo, das 9 da manhã às 4 da tarde.